Oi, vamos dar uma conversada hoje sobre resistência. Esse é um assunto que eu falo muito na terapia porque eu sou uma pessoa que gostava de ter as coisas sob o seu controle. Eu gostava de brincar de Deus, sabe? Eu gostava de achar que eu sabia quando era melhor as coisas acontecerem, eu achava que eu sabia o que deveria acontecer e por aí vai. Então eu sempre fui uma pessoa que acabou tendo uma certa resistência para com as coisas, para com mudanças, ao mesmo passo que muitas vezes eu era uma pessoa que se adaptava muito bem. Mas essa minha boa adaptabilidade, ela vinha muito mais de um lugar de agradar mais rápido os outros e conseguir ter esse feedback externo de que eu estava agradando as pessoas e eu me sentia feliz por isso, do que trabalhar bem com as mudanças. Quando eu comecei a entender que quanto menos eu resistisse às coisas, mais fácil as coisas seriam, foi uma girada de chave muito importante, foi uma mudança de vida muito importante que eu tive. E entenda que não foi fácil, não é porque ela é importante que ela se tornou mais fácil. Muito pelo contrário, eu acho que ela se tornou ainda mais difícil porque eu entendi a importância daquilo ali. Eu entendi o tamanho da minha devoção que deveria existir para que aquilo ali acontecesse de uma maneira mais plausível mesmo. Às vezes, a nossa resistência, na maioria das vezes, a nossa resistência, ela só atrapalha. Porque tem certos momentos da vida que as coisas, elas realmente vão desmoronar. Tem certos momentos da vida de que as coisas realmente parece que dá tudo errado. E talvez elas deem tudo errado mesmo, de acordo com o que a gente achava que era o certo. E o mais difícil é que talvez sim as coisas realmente acabem. Talvez elas cheguem no final. E a gente vá ter que lidar com esse luto, a gente vá ter que lidar com esse anseio do que vem pela frente. E a gente vai ter que lidar com a dor do sofrimento de deixar pra trás certos pontos. Infelizmente ou felizmente, isso acontece e faz parte da vida, isso faz parte do nosso processo. Mas o ponto aqui é por que a gente tem tanta resistência passando por esses pontos? Por que a gente gasta tanto a nossa energia remando contra a maré, uma vez que a gente deveria seguir esse fluxo para ver onde que ele nos leva? Por conta da nossa resistência, por conta do nosso controle, por conta da nossa necessidade ou vontade de achar que a gente sabe o melhor das coisas. Spoiler, na maioria das vezes a gente não sabe e na maioria das vezes a gente vai ser muito positivamente surpreso se a gente deixar com que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer. Eu, então, sempre fui uma pessoa que gostava de controlar tudo, que gostava de organizar tudo, de ter tudo milimetricamente dentro do meu guarda-chuva para eu estar preparada para lidar com qualquer situação. Então eu não gostava de ser pega desprevenida, né? Eu gostava de estar preparada pra lidar com as coisas. Eu achava que era melhor. Até que tudo na minha vida começou a desmoronar. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Todas as áreas da minha vida começaram a desmoronar. Todas as áreas da minha vida começaram a enfrentar dificuldades, a rolar muito tsunami. E durante alguns meses eu gastei muito da pouca energia que eu tinha, remando contra essa maré toda. Resistindo muito às mudanças, pensando muito no passado, me culpando muito pelas coisas que... E se tivessem acontecido diferente? E se eu tivesse feito diferente? Então eu gastei muito tempo, muita energia, muito esforço trabalhando com o oposto do que eu deveria estar trabalhando. Que na verdade eu deveria estar deixando as coisas fluírem. Mas pelo meu perfil, né, de ser uma pessoa que gostava de controlar, gostava de ter tudo debaixo do guarda-chuva e que principalmente achava que sabia as coisas que deveriam acontecer, as melhores coisas, etc. Eu me perdi muito nesse processo. E toda essa minha resistência me levou para um quadro depressivo muito, muito, muito delicado. Um quadro de obesidade, um quadro de depressão muito grave e um quadro de transtorno de ansiedade muito, muito alto. Foi um período da minha vida que eu fiquei sem ver o céu. Literalmente, eu ficava trancada dentro de casa, com tudo fechado, só no escuro. Foi um período da vida que eu não sentia mais prazer em nada, eu não entendia o motivo da minha existência e eu me vi ali tendo que me aturar. E foi naquele momento que eu só abri mão de tudo e entendi que eu tinha que passar por aquilo que eu tinha que passar. Por aquilo que estava acontecendo na minha vida. Que quanto mais eu tentasse resistir àquele processo, mais iria demorar para passar, e 2, mais eu teria interferências negativas daquele aprendizado todo. Porque tudo que a gente passa na vida faz parte de algum tipo de aprendizado. Que nem sempre a gente consegue entender imediatamente o motivo, o que aquilo está nos ensinando e por que aquilo está acontecendo, mas existe um grande aprendizado. E geralmente os maiores aprendizados causam os maiores níveis de desconforto. E quanto antes a gente consegue lidar com esse desconforto, melhor.
Quanto antes a gente consegue trabalhar a nossa adaptabilidade, melhor. E o quanto antes a gente solta a nossa resistência, melhor. Melhor as coisas andam, melhor as coisas acontecem e melhor a vida flui também. Porque ela passa a seguir no fluxo natural da vida. A vida, ela tem uma correnteza natural. E quanto antes a gente entende, consegue se sintonizar nessa frequência, e aí não necessariamente apenas uma, né? A gente muda de frequência ao longo da vida, mas quanto antes a gente consegue entender qual que é a frequência que está regendo o nosso momento, melhor pra gente. Nós somos os maiores beneficiários ou beneficiados desse tipo de entendimento. Quando a gente entende que o fluxo da vida agora está nos trazendo para um lugar de introspecção, quietude, autoconhecimento e olhar para dentro, encara isso. Ah, mas quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe. Por isso que é muito importante ter boas pessoas ao nosso redor que consigam nos trazer esse alicerce. Essas boas pessoas, elas podem ser apenas redes de apoio, de amigos, familiares, mas eu aconselho muito que seja uma pessoa que tenha um tipo de experiência para te ajudar nisso. Um terapeuta, um mentor, um coach, um guia. E aí vai depender de cada pessoa. Eu só consegui sair de tudo que eu estava vivendo e de me entregar de fato para todos os processos porque eu fui muito bem instruída através dos meus mentores e guias. Físicos, né? Pessoas, mas também os espirituais. Eu consegui me entregar para o processo porque eu entendi que aquilo ali fazia parte. Eu tinha essa confirmação de pessoas que já tinham passado por uma situação similar, pessoas que tinham outras mensagens para me trazer e principalmente pela minha conexão espiritual, que foi fundamental para que eu conseguisse sair do estado que eu estava, para eu conseguir fazer essa travessia. Eu não me encontro totalmente livre e curada da resistência. Ela ainda existe muito na minha vida. Em diversos momentos, pequenos, grandes, curtos e duradouros, eu me encontro com muitas resistências. Mas agora eu tenho a consciência de que essa resistência existe. Então eu tenho um entendimento de que agora eu tenho ferramentas para conseguir identificar quando eu estou tendo um comportamento de resistência. E às vezes eu vou ter esse comportamento de resistência por 1, 2, 3 dias. Às vezes essa resistência ela vai ficar ali na minha vida até que eu consiga trabalhar com ela. Mas o primeiro grande passo é identificar quando eu estou tendo esse momento de resistência. Quando eu tô brigando com alguma coisa pra achar que eu sei a melhor maneira que aquilo deveria estar acontecendo. E não é de imediato que eu consiga mudar o meu comportamento, mas é meu papel agora que eu tenho essa informação, identificar quando isso acontece. E lidar com a frustração. Às vezes eu lido de fato com a frustração que é, cara, eu não queria que isso estivesse acontecendo. Mas eu trago pra minha consciência, eu entendo que isso é uma resistência e eu permito com que esse sentimento venha. Eu não bloqueio esse sentimento, eu não minimizo esse sentimento, eu não desprezo esse sentimento, muito pelo contrário. Eu tento entender o que esse sentimento ainda tá me demonstrando. O que esse sentimento está me trazendo para que eu possa aprender com ele. Porque isso acaba me trazendo muitas possibilidades de aprimoramento e de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, porque a gente acha, ou pelo menos, né, eu vou falar de mim, eu achava que o processo de autoconhecimento, ele era lindo, ele era tipo essas minhas flores lindas e maravilhosas, coloridas, cheias de botões, cheias de vida, mas eu descobri que o processo de autoconhecimento, ele é muito, muito, muito mais profundo do que essas flores lindas. Isso aqui é só literalmente o topo do buquê, mas debaixo desse topo do buquê lindo, para sustentar essas flores lindas e maravilhosas, o processo de autoconhecimento, ele é uma lama, ele é uma terra, assim, não é arenosa, ela te engole, ela quer te afogar. Esse é o processo de autoconhecimento de verdade. E quando a gente consegue fazer essas identificações, significa que a gente está, de fato, conseguindo passar por ele. Então, se eu pudesse deixar uma breve mensagem sobre esse vídeo, por favor, não lute contra as resistências. Deixa elas acontecerem, identifica elas, trabalha elas, mas permita com que as coisas aconteçam no seu fluxo natural. Permita entender que algumas coisas vão literalmente acabar e sofre com isso mesmo, chora, bota pra fora. Algumas coisas elas vão mudar. Sofre com o luto da mudança. Algumas coisas vão desmoronar, vai rolar um estardalhaço, é tipo um copo de cristal quebrando. Chora. Deixa esse sentimento todo vir pra fora, identifica isso. Não mascara. Acho que esse é o principal aprendizado. Não mascara os sentimentos. Entende o que vem, quando vem, por que vem. Nomeia isso, trabalha isso, traz pro seu consciente isso e abraça. Porque logo isso passa. A vida ela é cíclica, então a gente vai passar por muitos começos e muitos finais.
Em todas as áreas da vida. Não importa o que a gente faça ou deixe de fazer. Isso vai acontecer. Então, quanto antes a gente conseguir lidar com os inícios, os finais, as mudanças, as quebras, os recomeços, os começos, melhor as coisas vão ficando. Espero muito que esse vídeo te encontre bem. Um grande beijo e até o próximo.